Bom dia, pessoal. Bom, eu tive conversando com a Josélia, né? E aí a gente teve a ideia de, para não dar corte, né? E não perder o raciocínio com as matérias. Então, hoje serão, no caso, daria uma aula de saúde mental e outro processo de trabalho e enfermagem. Então, hoje eu vou dar só saúde mental. Semana que vem, só processo de saúde e trabalho. Que aí não corta o raciocínio, né? E a gente não deixa a matéria pelo meio. Combinado? Então, vamos lá. Continuação, né? Daquele slide que a gente não terminou. Desculpem. Bom, sobre os CAPs. A Lei 10.216, de 16 de abril de 2001, ela redireciona e regulamenta o atendimento em saúde mental, né? O primeiro artigo, ele estabelece que os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, eles poderão se constituir nas modalidades CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3, né? Definida nessas ordens pela abrangência populacional e complexidade, é claro. E o atendimento pode ser não intensivo, semi-intensivo ou intensivo, respectivamente. Como eu já falei lá atrás, né, o quantitativo de habitantes que uma cidade tem que ter, no caso, para ter os CAPs, né? Então, o CAPS 1, que é o que menos, né, exige população, é no caso 20 mil. Então, está um pouquinho longe da nossa realidade. O terceiro artigo dessa mesma lei, ele responsabiliza o Estado a fazer o quê? O planejamento, o desenvolvimento da política de saúde mental, assim como a assistência, a promoção às pessoas com transtornos mentais. Sendo assim, lá no quarto artigo, ele afirma que o internamento hospitalar não será priorizado, sendo indicado apenas em situações extremas, onde o atendimento prestado se mostra ineficaz. Ou seja, só terá internamento, né, hospitalar, no caso de saúde mental, se o tratamento mostrado, né, o tratamento previsto no CAPS for ineficaz. Aí, se eles virem os médicos, psiquiatras, né, todo aquele, como se diz, aquele pessoal todo que compõe todos os profissionais, fala, não, esse caso precisa de internação, aí ele vai para internação. Só assim. Não adianta querer a família querer chegar e falar assim, eu quero que interne, né? Nas instituições públicas, não é assim que funciona, não é assim o protocolo. É claro, né, que no particular, né, tendo dinheiro, para eles é o que interessa. Chega lá, interna e pronto, né? Não é barato, tá? Pelo que eu sei, o mais perto por aqui, uma internação mês está em torno de 1.200, 1.500, 1.800 reais, né? Um entorno por aqui. Mas não são lugares que internam só pacientes de problemas mentais. Como eu já falei, fica tudo misturado. Pacientes com transtornos mentais, pacientes em tratamento, né, para reabilitação de álcool, droga ou drogas ilícitas, certo? O CAPS-I, né, eles foram uma proposta a partir de 2002 e teve publicação da portaria 336 de 2002, em fevereiro de 2002, né? 2 meses depois da terceira Conferência Nacional de Saúde. Então, pela portaria 336 de 2002, ela contém capítulo especificamente à criação de centros destinados, né, à atenção psicossocial para crianças e adolescentes,
que é o CAPS-I, né? Que ele vem com uma proposta de política de saúde mental voltada para essas crianças por adolescentes por meio de estratégias, né, conforme o protocolo, para cuidado psicossocial. Regido da mesma forma, os demais CAPs, eles, né, têm um serviço territorial de natureza pública, financiado integralmente com recursos do SUS, certo? Os atendimentos oferecidos ao cidadão são atendimento individual, atendimento em grupo, atendimento também, né, online, visitas domiciliares, atendimento à família, atividades comunitárias com o intuito de promover a ressocialização e a desinstituição, né? Ou seja, reintegrar essa pessoa à sociedade. Claro, é óbvio que não pode de forma e jeito algum, né, deixar a família de fora. A família ela tem que ser engajada no tratamento, até mesmo para ela conhecer, para ela saber, para ela lidar que aquilo, né, é uma doença. Saúde mental é uma doença, e aí a família tem que se reorganizar. Ela tem que entender que muitas vezes ela não entende, ela já fala que a pessoa é louca, e não, a coisa não é assim, né? E tem que trazer essa pessoa de volta para a ressocialização, de volta ao ambiente da sociedade. Bom, essa equipe é composta é uma equipe multiprofissional, né? E ela tem uma equipe mínima, tem que ter o médico com formação em saúde mental, não é clínico, tá? É com formação em saúde mental, psiquiatra, um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior, podendo ser psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, fisioterapeuta e qualquer outro profissional que eles acham que seja necessário para aquele projeto terapêutico. 4 profissionais de nível quatro profissionais de nível médio, né, sendo técnico ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional, né, e artesão, porque eu já falei para vocês que eles têm várias oficinas, desde bordado, pintura, né, e algo para poder estar ressocializando eles, certo? A rede de intenção, ela é integral para esse público, né? Ela deve garantir a acessibilidade, a priorização de casos mais graves, né? Com perspectiva multiprofissional. Esse ponto de atenção, ele deve responsabilizar pelo atendimento máximo de 30 usuários por dia, né? Podendo ser em regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Então, nós temos um limite de usuários, um limite de pessoas, né, que estão ali participando, né, do CAPS, certo? Define-se como tratamento, né, atendimento intensivo, quando o usuário, em decorrência do caso clínico dele, está necessitando de atendimento diário, né? Quando a pessoa se encontra em situação de crise, com grande dificuldade no convívio social e ou familiar, né? Então, essa pessoa precisa de uma atenção contínua, certo? Que quer dizer contínua é todo dia? Sim, é todo dia, mas aqui no caso, uma atenção contínua, uma atenção 24 horas, certo? No atendimento semi-intensivo, o usuário já precisa de um atendimento frequente, né? Para que a equipe auxilie na sua estruturação e desenvolvimento da autonomia.
podendo, né, ser atendido até 12 dias no mês. No caso, o sofrimento psíquico da pessoa está diminuindo e suas relações sociais vão melhorando. Então, o atendimento não intensivo é voltado para as pessoas que precisam de um suporte contínuo, decorrente do seu caso clínico atual. E nesse caso, os usuários podem ser atendidos até 3 dias no mês. Certo? Todos esses tipos de atendimento, eles podem acontecer até na casa do usuário. Né? Como eu falei lá atrás, que, né, precisava ficar 24 horas, em questão de hospital psiquiátrico, de internação. Agora, né, no caso de CAPS, né, que a gente está se tratando de CAPS, essa pessoa, ela pode ser atendida, né, até 3 dias no mês, e ela pode acontecer de ter o atendimento domiciliar. Um ponto importante que deve manter, né, é a referência e a contra-referência, que elas são efetivas, eficazes na rede de saúde. Para quê? Para que haja uma atenção integral, articulada entre os pontos de rede e que favoreça uma melhora do quadro clínico. Isso aqui, gente, precisa melhorar muito, essa referência e contra-referência. Nós mesmos, aqui na nossa cidade, temos pessoas em internação, sabe? E nós não temos essa contra-referência. Muitos saem, né, de uma internação com um laudo psiquiátrico, né? Traz para nós esse laudo. Nesse laudo consta qual que é o sofrimento mental, as medicações que tomam e tudo, sim, se conta o histórico clínico, mas não são todas. É muito raro. Às vezes as pessoas chegam aqui para nós só com as receitas para serem renovadas. Aí fica um pouquinho difícil, muito difícil. Qual que é a diferença entre um manicômio e um hospital psiquiátrico? Né? O manicômio é um termo geral usado lá no passado para se referir a qualquer hospital psiquiátrico. Já os hospícios, eles servem justamente para tratar esses portadores de doença de saúde mental, né? Então, assim, antigamente, né, o hospício, ainda tem o de Barbacena, que foi fechado, né? E isso não foi fechado há muitos anos atrás, há décadas, não. Isso é coisa nova. Inclusive, eu coloquei para vocês no slide algumas fotos de como as pessoas eram tratadas nesses hospícios, né? Elas eram tratadas como bicho. Eu acho que nem bicho tratado dessa forma, como eu coloquei a foto para vocês. Ainda existe a camisa de força, professora? Sim, ainda existe a camisa de força, porque dependendo do caso, né? Se a pessoa estiver em crise, então pode-se usar, mas prevendo que, né, a integridade da pessoa e, né, do indivíduo e dos outros, da equipe de saúde e das pessoas que estão ali em redor, principalmente se esse indivíduo se mostra agressivo, né? Use-se a camisa de força até chegar na clínica, no hospital, que seja, e essa pessoa começar o tratamento e ela se calmar. Então, nesses hospícios, né, como já existiram, as pessoas elas ficavam amarradas em camisa de forças por vários dias, como se fossem, eu não tenho nem a palavra certa para falar se é bicho ou tudo mais, elas não eram tratadas como seres humanos. Tem fotos também onde se usava naquela época a lobotomia, né,
que se dava choque na cabeça. Essa pessoa, ela recebia umas descargas elétricas, né, na cabeça. Quando eu fiz estágio, eu passei pelo hospital psiquiátrico. E naquela época, né, 2000, 2001, esse hospital ainda usava, sabe, esse tratamento de choque, a lobotomia. Eu não quis ver, eu não quis participar. Sabia que tinha, mas eu não quis participar. Nas gravuras sempre mostram aí, né? Então, muitas vezes eles colocavam algo na boca da pessoa, porque senão ela ia quebrar os dentes, né? E seguravam e, como se diz, até algemavam, né? Essas pessoas eram impedidas de tudo mesmo, né? Dessas imagens que eu coloquei para vocês nesse slide, o manicômio, né? Lá de Barbacena, vocês podem olhar que as pessoas, elas ficavam em certas grades, tipo em cadeia mesmo, né? Trancafiadas, num lugar imundo, sem um pingo de higiene, né? Então, o que isso vem acarretar? Hoje em dia, graças a Deus, né? A vigilância sanitária, né? O SUS vai evoluindo, né? A política de saúde mental, né? É nova, tá? É um caso novo. Tem muito a se melhorar? Tem muita coisa ainda a se melhorar e que tem capacidade de melhorar. Mas, como as autoridades em cima, né? As coisas já, se for olhar daquele tempo para hoje, já melhoraram bastante. Porque elas viviam em situações subhumanas. Nem animal, né, na minha opinião, vive daquele jeito, né? Então, foi se fechando essas unidades, né, e criando os hospitais psiquiátricos sem essa parte de lobotomia, né, com higiene, com profissionais adequados, com tratamento adequado, porque não adianta, gente, vamos pegar, eu tenho especialização em saúde, né, saúde da família, eu não tenho especialização em saúde mental. Então, para mim, trabalhar num lugar desse é muito difícil, porque como eu não tive, né, um estudo mais avançado, eu não tenho um compreendimento aprofundado sobre o caso. E isso faz muita diferença. Como eu tenho especialização em saúde da família, o que você vier tratar comigo de saúde da família, eu tenho domínio sobre isso, porque eu já estudei a fundo, né? Então tá aí uma grande diferença de se ter uma equipe multiprofissional que tenha capacidade para trabalhar com aquelas pessoas, certo? Eu, quanto saúde da família, tenho capacidade de trabalhar com pessoas hipertensas, diabéticas, né, gestantes, o que é do nosso dia a dia em saúde da família. Claro que eu encontro muita questão de saúde mental, sim, encontramos sim, né? O médico de saúde da família encaminha para o psiquiatra, encaminha para outro lugar, e aí vão se dando os encaminhamentos até chegar num CAPS, ou até, né, numa crise, ser internado, né? Por isso a importância da ação da política de saúde mental com uma equipe multiprofissional que domina esse assunto. Porque eu vou falar para vocês que dependendo da pessoa, numa crise mental, numa crise de saúde mental, muita gente sai correndo, sabe? Muita gente sai correndo.
E muita gente, e essa gente que eu tô falando é nós profissionais de saúde, tá? O que eu tô falando é nós profissionais de saúde, né? A gente tem um estigma, aquela pessoa, né, é doente, ela tem problema de saúde mental. Muitos eu escuto falar, ela é doida, né? Mas ela tem uma doença de saúde mental, não é que ela é doida. Ela tem o quê? Né? Ah, essa menina vem todo dia aqui, ela tem depressão. Ah, Maria. Gente, se ela vem na unidade de saúde é porque precisa. Não tá vindo à toa, né? Às vezes ela precisa só conversar. Aí vem para a unidade de saúde, né? Nem pega ficha, não quer nem consultar com o médico, ela só quer conversar. Porque ou ela mora sozinha, ou a casa dela ela é incompreendida, ou o povo isola ela, né? E tem alguns profissionais de saúde que acabam correndo. E eu não acho isso certo. Falar para vocês que eu não tenho medo, de certos casos eu tenho medo sim. E a gente tem que ter, né? Já teve pacientes na unidade de saúde, né? E outros no hospital que eu já vi em crise, que eu vou falar para vocês, né? Eu fui lá, ajudei, né? A dar remédio, contei o que for, fiquei ajudando, mas por dentro eu estava morrendo de medo, de verdade mesmo, porque você não sabe o que esperar dessas pessoas. Infelizmente, você não sabe o que esperar dessas pessoas. Então a gente tem que ter um pouquinho de receio, sim, certo? Então vamos falar dos transtornos mentais mais comuns, as doenças mentais mais comuns, né? Como identificar, como tratar. Não são poucas, são muitas mesmo. Os transtornos mentais, eles são disfunções do funcionamento da mente, tá? Transtornos mentais são disfunções do funcionamento da mente. Nisso pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade. E geralmente eles são provocadas, né, por complexas alterações do sistema nervoso central, certo? Então não é porque fulano toma X remédio, ele toma o A, todos os outros vão tomar o A. Não. A gente já viu aqui que são diferentes. E torna a dizer, cada indivíduo é único. E não existe um transtorno mental, existem vários. O remédio serve para um, não serve para outro, certo? Existem diversos tipos de transtornos mentais, né? E eles estão classificados em tipos e alguns mais comuns incluem aqueles relacionados à ansiedade, depressão, alimentação, personalidade ou movimentos, por exemplo, né? Então, ansiedade, depressão é considerado um problema de saúde mental? Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho da ansiedade, né? Quem nunca teve ansiedade? Me conta. Eu fico ansioso por causa da prova que eu vou fazer, né? Eu vou viajar amanhã, eu já fico ansioso, já faço a minha mala há 3 dias atrás. Esse é um tipo de ansiedade que todo mundo tem, é normal, né? Ela é considerada aceitável. Os transtornos de ansiedade, eles são muito comuns, presentes em cerca de, a cada 4 pessoas, uma pessoa tem, né? A cada 4 pessoas que vão ao médico, uma tem. Eles são caracterizados por uma sensação de desconforto, tensão, medo, mau pressentimento,
que são muito desagradáveis, costumam ser provocados pela antecipação de um perigo ou de algo desconhecido, né? Então a pessoa vai viajar e ela já começa a pensar que vai ter um acidente, que pode ter um acidente na estrada, e como é que vai a casa dela vai ficar sozinha, o povo pode roubar. Então ela antecipa um perigo, um problema. Pode nem acontecer, claro. As formas mais comuns de ansiedade, elas são ansiedades generalizadas, certo? A síndrome do pânico e as fobias são muito prejudiciais, tanto para afetar a vida social e emocional da pessoa, como por provocar sintomas muito desconfortáveis para essa pessoa. Palpitação, suor, frio, tremores, falta de ar, sensação de sufocamento, né? Formigamento, ou até mesmo calafrios, por exemplo. E pelo maior risco de desenvolver depressão ou vícios pelo automedicamento, né? Porque a pessoa começa a sentir falta de ar, eu tô com falta de ar, A falta de ar dela é pela ansiedade, né? Se o médico não ficar atento a isso, ele vai tratar a falta de ar daquela pessoa por um problema pulmonar ou por um problema respiratório, sendo que a causa base é a ansiedade, né? Não sendo bem tratado, essa ansiedade vai chegar a uma depressão ou ao vício de estar tomando um remédio para falta de ar, que resolve quase nada, né? Então há tremores, calafrios, as palpitações, aí a pessoa já acha que está com problema de coração e que ela que tem que ir no cardiologista, faz uma bateria de exame e não acha nada. Não vai achar, porque o problema não é cardíaco. O problema é o quê? Mental. Então a gente tem que achar a causa. Vocês sabem, todo mundo, que eu sou acupunturista. E eu sempre falei isso em salas de aula e tudo mais. Mente sã, corpo são, né? Quando eu vou fazer um bloqueio emocional, um desbloqueio emocional, quando eu vou tratar da pessoa a nível emocional, eu tenho que achar a raiz do problema. Às vezes a pessoa chega para tratar comigo que ela está com dor na coluna, tá? Uma dor na coluna insuportável. Tudo bem, a gente vai tratar aquela dor na coluna, eu como acupunturista vou tratar aquela dor na coluna, vou, mas em certos pontos que eu avaliar, eu já vou saber que essa dor da coluna tem a ver com o estado emocional da pessoa. Isso pode ser ansiedade, depressão, o que seja. Então não adianta eu tratar só a dor da coluna, porque se eu não tratar a raiz do problema, daqui a 2, 3 dias ou 15 dias a pessoa volta para mim com a questão da dor na coluna. Quando a gente vai atender, a gente costuma ser um pouquinho psicólogo, né? Você vai conversando e, né, a pessoa acaba liberando, né? Se liberando e acaba conversando com você, e tudo que ela precisava mais, ela colocar para fora aquilo que ela estava guardando aqui dentro para ela e que faz muito mal, sabe? Colocar para fora. Tem que colocar, né? Você não gostou de uma coisa, fulano fez uma coisa, você não gostou, aí você vai engolindo seco. Não, ou fica de modo que aquela pessoa, não, gente, chega e conversa. Fulano, eu não gostei que você pegou minha caneta.
Pode ser uma coisa simples, uma borracha, uma caneta ou o carro, né? Chega e fala, fulano, eu não gostei. Não faz isso de novo não, por favor. Pronto, você colocou para fora de uma maneira, né, tranquila. Você não precisou agredir, você não precisou, né, verbalizar com palavrões e tudo mais. Você verbalizou aquilo que você não gostou, né, de uma forma clara. Eu não gostei, por favor, não faça de novo, né? Pôs para fora, não engoliu. Ciclano, eu não gostei do que você falou. Eu não gostei. Vamos conversar sobre isso? Às vezes a pessoa falou alguma coisa e você entendeu de maneira diferente. Que isso acontece muito, né? Então, vamos conversar. Principalmente entre casais, né? O namorado fala uma coisa ou fez, você não gostou. Você engole. Você engole, mas fica remoendo aquele trem dentro de você. Fica remoendo. Amanhã faz de novo, eu sou remoendo. Aí quando você resolve falar, você já explode. Plá! Né? E o estrago tá feito. Aí pode ter uma briga na relação, né? Malquerência, muitos casos, até questão de violência, tanto verbal quanto física, e até a separação. Né? Então a gente tem que saber também como colocar para fora isso. O que fazer no caso da ansiedade, né? Nesse caso é recomendado a psicoterapia com o psicólogo, além de acompanhamento com o psiquiatra, que em alguns casos ele poderá indicar o uso de remédio que alivia os sintomas, né? Como antidepressivos, ansiolíticos, né? Também orientar a realização de atividade física. Além disso, pode ser muito útil investimento em métodos naturais, atividades de lazer, como meditação, dança ou yoga, por exemplo. Dança, gente, é uma das melhores terapias que há, principalmente no idoso, né? Dança para eles é excelente, né? Eles se tornam úteis. Fazer uma atividade física, uma caminhadinha, ou academia, o que for. Métodos naturais, né? A acupuntura, a microfisioterapia é excelente, né? Bordar, pintar, fazer algo que, como se diz, torna-se aquela pessoa útil e ocupa aquele tempo dela, né? Ocupa o tempo. Depressão. Tem uma coisa que eu quero falar sobre depressão, que todo mundo acha que depressão ela é uma doença devastadora. Mas todo mundo acha que depressão a pessoa vai entrar para dentro do quarto, vai se trancar no escuro, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não come, não bebe, não toma banho. Tem esses níveis de depressão? Tem. Mas tem outros níveis de depressão. Porque eu já ouvi falar assim, fulano fala que tem depressão e tá lá no salão fazendo a unha, arrumando o cabelo. Isso não quer dizer que ela não tem depressão. Você não sabe o nível da depressão dela. Muito cuidado antes de falar, antes de julgar. Cerca de 15% das pessoas apresentam depressão, né? Em algum momento da vida. A depressão ela é definida como um estado de humor deprimido que persiste por mais de 2 semanas, com tristeza,
perda de interesse ou do prazer nas atividades, podendo ser acompanhada de sinais e sintomas como irritabilidade, insônia ou excesso de sono, apatia, emagrecimento ou ganho de peso, falta de energia ou dificuldade para se concentrar, por exemplo. A pessoa, ela se sente o quê? A gente tem que observar bastante. Já tem ali um mês e aquela pessoa está o quê? Com falta de energia. Ela não quer nem lavar a vasilha. Lavar a vasilha para ela como se diz, é um pesadelo. Essa pessoa, ela dorme demais, ou então ela não dorme, ela tem insônia. Essa pessoa, ela tem um nível de irritação muito alto. Não esqueçam que isso é por 2 semanas, gente. Hoje eu posso estar irritada, quero matar um se deixar na minha irritação, mas é hoje. Não persiste por 2 semanas, tá? Lembrem-se disso. Como que a gente diferencia a tristeza da depressão?